eu queria saber se o Flamengo hoje, na eleição, pelo menos no meu entender, antigamente, né, era muito aquela coisa do... Não é uma forma pejorativa, mas dos cacifes, né? Então, o Flamengo sempre teve os seus ex-presidentes vivos, né? A maioria, a pessoa fala assim, pô, mas por que a política do Flamengo é tão confusa? Túlio, é porque tem muito ex-presidente vivo, falavam assim, em tom de brincadeira, claro. E hoje não, a partir de 2012, a coisa do grupo, né, que seria, teoricamente, olhando para a política nacional, seria o partido político, teve uma grande importância, principalmente a partir do trabalho do Soflá, né, o sócio pelo Flamengo, foi a base de apoio do Bandeira durante os seus 2 mandatos. E o Landim, em 2018, que eu acho que foi uma estratégia de campanha muito louvável, né, para quem está acompanhando, ele já no seu evento de lançamento, eu estava nesse dia lá, ele já se sentou junto com o Dunche e mais, acho que na época, se não me engano, 8 grupos políticos, né? Ele sentou ali com 8 grupos políticos, depois mais alguns se agregaram a ele, e ele agora já tem esses 8, vamos dizer assim, alguns não, o Flamage, por exemplo, que estava com eles na eleição passada, não está mais, tem o Identidade Rubro-Negra, que é do Wagner Coy, eu não sei se ainda está atuando e tal, mas ele continua, até porque teve alguns grupos lá que racharam, então virou um outro grupo, mas de certa forma está com o Landim. E aí eu queria que você falasse, quem te apoia, né, se você tem apoio de algum ex-presidente, que também ainda, né, é uma coisa muito forte, né, você tem um apoio, por exemplo, do Márcio Braga, de um Delair, de um Kleber Leite, deixa eu ver quem é Edmundo, todos esses presidentes, Jorge Elal, o senhor Eduardo Mota, é sempre uma importância muito grande. E se você conversa com algum grupo, vem conversando, batendo papo, se tem essa possibilidade de trazer algum grupo político com você, porque a gente tem os outros grupos que são opositores à gestão atual. Aí, resumindo também, quem apoia hoje a campanha do Marco Aurélio Asseff, presidente do Flamengo? Bom, essa questão de grupo, né, como você mesmo disse, é muito recente. Eu, apesar de jovem, não vou dizer que faço política, porque isso é uma coisa que eu penso que é pejorativa, né? Eu penso Flamengo, eu acordo, eu passo meu dia e durmo vivendo Flamengo, né, como advogado. Então, eu julgo que o seguinte, por óbvio, eu tenho inúmeros grupos, né, a conversar, né, tenho alguns ex-presidentes a instigar e estimular nessa candidatura, que no momento adequado eu vou apresentar os nomes. Mas eu digo, de um outro ponto de vista, que isso foi muito ruim, né? Todo assunto tem o ponto bom e o ponto ruim, né? O ponto bom é que as pessoas cada vez mais estão interessadas na política do Flamengo. Mas o ponto ruim é que são formados grupos, né, de 10, 15, 20 pessoas que se unem em convergências, né, circunstanciais para o quê? Para pleitear cadeiras do Conselho de Administração, para pleitear cadeiras no Conselho Diretor com vice-presidências. Então, eu julgo que eu não pertenço a grupo nenhum, eu sou benemérito do clube, eu estou no clube, né, eu pertenci ao Conselho de Administração pela primeira vez, né, em 2007, 2008, 2009, quando nós fomos campeões. Então, eu digo o seguinte, os grupos são importantes porque demonstram interesses comuns das pessoas em pensar Flamengo. Mas o ponto negativo é o fisiologismo, né, que é levado a reboque com a união de determinadas pessoas para pleitear em nome próprio, quer dizer, em nome do grupo, determinados cargos. Então, eu não tenho como avaliar qual é o ponto mais importante, se é o negativo ou se é o positivo, porque é inegável que uma grande coligação com interesses, né, nem sempre na mesma direção, acabam por se unir, por vencer uma eleição, e depois acabam brigando, e no curso do mandato existe aquela guerra interna política que é maléfica ao Flamengo. Então nós temos que pensar o Flamengo como um só, não como um clube dentro de um clube, né? O Flamengo é uno, indivisível. Então esse é o sentido, né, dos meus pensamentos a respeito dessa setorização, dessa fragmentaridade do clube, né? Que hoje nós temos mais grupos políticos do que o Afeganistão tem de tribo. Verdade, cada vez mais. Inclusive, eu vi essa semana no comunicado dos grupos em apoio ao Landim
em que ele tinha mais um grupo ali que eu não conhecia, e até conversando com a Vivi Mariano, que é minha amiga, ela, pô, que grupo é esse aqui? Eu também não conhecia e tal, e fui procurar saber, e se lembrou muito bem, né, quando a gente faz a comparação, porque a gente fala assim, o Flamengo é igual a política nacional, tem diferenças e tem as suas semelhanças também, de que eu lembro que até uma das minhas perguntas nessa coletiva de apresentação da chapa do Landim, em que ele estava rodeado pelos grupos, que eu falava se o apoio era em troca de cargos, né? E aí me responderam, não é, me responderam lá, alguns grupos resolveram. A gente sabe que não. Inclusive, eu falo pro pessoal o seguinte, cara, tem perguntas que às vezes você vai fazer, você sabe qual é, o que vai ser cumprido e o que não vai ser cumprido quando você tem ali o plano de governo, e eu sabia que ali os grupos estavam apoiando, claro, para ter os seus cargos, tanto que o próprio Conselho de Futebol abriga, né, alguns grupos políticos também, o que, gente, assim, não é nada negativo, dependendo do ponto de vista que você vai ver isso aí, é só uma observação.